Oi, gente, tudo bom? Apareceu a Margarida um mês depois. Gente, eu já vi que esse vai ser o canal do mês. Brincadeira. Eu vou trabalhar isso em mim, porque eu tô sentindo agora que Deus está cada vez mais colocando o desejo no meu coração de compartilhar certas coisas com vocês aqui, né? Mas hoje eu resolvi gravar esse vídeo de última hora. Eu tava aqui em casa, deitada. Hoje foi um dia que eu amanheci bem, mas no decorrer do dia eu fui ficando com... sabe, quando vai dando aquela bad, seu humor vai ficando meio assim, oscilando. Aí deitei ali na cama, me bateu uma, sei lá, um negócio estranho. Uma tristeza assim. Aí eu fiquei deitada, falei, ai meu Deus. Aí eu tava escutando o louvor, né, que tá tendo festa na igreja que eu frequento. Só que como eu fico um pouco distante pra mim ficar indo e voltando, que é uma semana de festa, eu só vou agora no final de semana, que vai ser amanhã e no domingo. E aí eu tava acompanhando online. Aí veio assim na minha cabeça de olhar os meus vídeos, né, daqui do YouTube, coisa que eu não faço. Gente, eu posto os vídeos aqui e saio correndo. Literalmente, porque assim, eu sou uma pessoa que, eu não sei, eu falo, eu falo, Deus, o Senhor tá me colocando, me trazendo pra esse ambiente de me expor, né, no YouTube, porque acaba sendo uma exposição. Vai ter coisas que Deus vai me pedir pra falar aqui. Então, assim, é um lugar onde eu preciso estar pronta pra receber todo tipo de comentários, né? Só que, gente, assim, eu coloco os vídeos aqui, saio correndo, não vejo o que tá acontecendo e eu tiro as notificações do meu celular. Por quê? Porque senão toda hora o YouTube fica mandando coisa pra você. E eu perco o foco muito rápido. Então, eu tiro as notificações para mim poder entrar no YouTube e ver ali na hora que eu quiser olhar, e não na hora que ele ficar me perturbando, sabe? Porque toda hora chega notificação no YouTube de vídeos, ainda mais que eu sou inscrita em sei lá quantos canais, eu tenho que fazer uma limpa, né? Então, toda hora chega notificação. Aí eu entrei nos vídeos e vi que meu último vídeo, que foi o que eu falei da casa, tinha tido 16 visualizações e tinha 2 comentários. Olha, na hora que eu vi os 2 comentários, já deu até um gelinho no coração. Falei, ai meu Deus, o que será que comentaram? Mas graças a Deus foi algo bom. Eu lembro que no dia que eu resolvi, né? Falei, ai, tá bom, Deus, eu vou gravar, vou contar, né, o que o Senhor fez na minha vida. E meio a tantas coisas, tantos milagres que Jesus já fez, eu resolvi compartilhar aquele com vocês, que era a minha mudança de casa. E aí eu até falei assim, antes de começar, eu falei, ai Deus, eu vou gravar. E se uma pessoa for alcançada, porque eu não sei qual motivo o Senhor tá me pedindo pra, sabe, pra compartilhar isso, então eu vou compartilhar. E Deus é grandioso, gente. 2 pessoas comentaram, uma em específico deixou um comentário muito bonito. É, enfim, Deus é muito perfeito. Ele sempre sabe a hora que alguém tá precisando escutar algo, que alguém tá precisando ouvir aquilo que ele tem para falar. Então, eu fiquei muito feliz quando eu vi esse comentário e me animei para poder gravar aqui para vocês. Então, primeiramente eu queria falar isso, né? Agradecer as minhas 2 primeiras comentaristas. Olha, eu já me achando aqui. Obrigada. Agradeço primeiramente a Deus, né, por ter conseguido alcançar a vida de vocês, assim como outras pessoas que eu sei que, mesmo que indiretamente, vai ser alcançada aqui por esses vídeos. Esse é o intuito que eu sempre peço para Deus, que eu não venha falar aqui coisas que sejam da minha carne, que seja por vontade minha, mas que seja algo que Ele queira compartilhar com alguém, que às vezes aquilo que eu tô passando na minha vida e Deus me ajudou a superar, vai ser um conforto, um apoio para outra pessoa. E é esse o meu intuito todas as vezes que eu sinto de gravar aqui, eu falo, Senhor, que seja para você alcançar a vida de alguém, não seja sobre mim, mas seja sobre você. E aí é isso, em primeiro momento. Outra coisa que eu queria compartilhar com vocês também é que, gente, ontem fez um mês que eu tô morando na casa nova. É,
uma das duas coisas eu já notei, né, que mudou em mim depois que eu vim morar aqui. A primeira coisa foi que eu sempre fui uma pessoa tranquila, porém, morando na avenida, eu tava me tornando uma pessoa muito agitada e uma pessoa muito ansiosa. Por lá ter muito barulho, então frequentemente eu tava tendo aquelas crises de ansiedades por conta do barulho. Só que a princípio eu não consegui identificar que era isso. Somente depois que eu tô morando aqui nessa casa que eu consegui perceber a diferença no meu comportamento em relação de um lugar a outro, né? Então eu notei que o meu comportamento, eu, Bruna, estou me sentindo muito melhor agora morando nessa casa. Estou sentindo uma paz assim que eu não consigo explicar para vocês em palavras. É algo sobrenatural. É algo que Deus sabia que eu precisava, mais do que eu mesma achava, né, que precisava disso. E então Deus já sabia que eu precisava desse momento mais calmo, de estar num lugar mais tranquilo, porque eu sou uma pessoa que, gente, eu sou a paz em pessoa, eu falo, que pra me tirar do sério, sério, a pessoa tem que fazer muito. Assim, ela tem que suar muito, porque até suando, se bobear, eu pego o lenço e falo pra ela assim, enxuga aí, minha filha, porque não tá dando certo. Eu sou uma pessoa que sou muito tranquila, muito em paz. Não gosto de confusão, não gosto de briga. Então, assim, eu a todo momento gosto de estar em um lugar, em lugares, né, que me transmita a sensação de paz, tranquilidade. E lá, na outra casa, não tô falando mal da outra casa, tá, gente? Não entenda isso. Eu agradeço muito a Deus a minha jornada lá, o tempo que eu fiquei. Assim, foi uma experiência muito grande, muito forte pra mim morar naquela casa. Assim, Deus agiu na minha vida, no meu interior, de uma maneira que nem eu mesma consegui, sabe? Eu parava assim e falava assim, meu Deus, eu, eu conhecia Deus, sempre tive intimidade de orar, ler a palavra, mas Deus foi fazendo milagres na minha vida naquela casa, ao qual eu, tipo assim, nunca tinha vivido, entende? Então, foi uma experiência boa com Deus ali. Teve momentos de tribulações? Teve momentos de tribulação. Porque a nossa vida é assim, né? Se a gente acha que a gente vai, por exemplo, mudando totalmente o foco da conversa aqui, mas vamos lá. A gente acha, às vezes, tem a péssima ilusão, né? Que a gente vai começar a buscar a Deus e a nossa vida vai virar um mar de rosas. Gente, não vai. Não vai. Olha, eu voltei para os pés do Senhor desde 2019. Não, 2017 para 2018. Isso. 2017 para 2018. E assim, desde quando eu voltei para os pés de Jesus, voltei a buscar Deus, ficou tudo uma bagunça. Porque na minha cabeça era bagunça, mas na realidade Deus estava colocando tudo no lugar. Porque eu estava vivendo, eu estava fora da vontade dele. Então ele precisava realmente bagunçar tudo para poder começar a encaixar as pecinhas no lugar. Eu não sei se vocês já viram aqueles joguinhos de peça, sabe? Que tem muitas mães compram para criança pequena, que ela vai encaixando uma pecinha na outra. Então, quando a gente volta para os braços de Jesus, ele arruma a nossa vida, porque a gente estava com uma vida bagunçada e ele começa a arrumar. Então, assim, a gente cria aquela certa ilusão, né, de que, ai meu Deus, vai dar tudo certo. Nossa, vai dar tudo certo. Hum. Não vai dar tudo certo, não. Até porque o jeito que a gente acha certo, às vezes não é certo para Deus. Então, voltando no assunto da casa, eu tive experiências com Deus que eu precisava ter, que era como Deus me ensinar que eu precisava ter confiança nele. Por quê? Como eu falei no outro vídeo, né? Não me lembro, mas eu falei no outro vídeo que eu fui morar sozinha e eu moro sozinha até hoje e eu sempre tive que resolver toda a minha vida. Sempre tive que correr atrás de tudo, resolver tudo. Então, o que que aconteceu? Eu criei na minha cabeça que eu era autossuficiente para resolver os meus problemas. Assim, eu pensava assim, Bruna, é você e você.
Assim, não fique esperando nada de ninguém, porque ninguém vai fazer nada por você. Não fique esperando que alguém vai vir aqui bater um prego na parede pra você, não. Você aprende a bater o prego na parede, você aprende a resolver sua vida, porque assim, é você e acabou. Então você tem que resolver suas coisas. E aí, o que que aconteceu? Quando eu orava e falava assim, Deus, entrego tal coisa em suas mãos. Aí eu entregava, né? Eu ficava agoniada, ficava assim, mano, já passou 2 dias, né? Aí ficava comendo as unhas e falava assim, então, mas Deus ainda não resolveu. Então, sabe o que eu vou fazer? Eu vou dar o meu jeito. Gente, eu fazia isso. Falava, eu vou dar o meu jeito, porque Deus tá demorando. E eu preciso de resolver esse negócio rápido. Aí eu ia lá e tentava resolver do meu jeito. Aí eu quebrava a minha cara. Simplesmente porque eu não tinha paciência de esperar por esse motivo de sempre resolver tudo sozinha. Só que quando eu fui, né, buscar a Deus, porque assim, usar essa palavra de, eu aceito Jesus na minha vida. Não, filha, quem tem que aceitar a gente na vida dele é Jesus, né? A gente tem que ir lá falar, Deus, será que eu sou digna da tua presença? Será que eu sou digna de estar, né? Porque Deus é Deus. Esse negócio de falar, ai Deus, eu aceito o Senhor, não. Ele já foi lá na cruz, já deu a vida dele por nós. É nós que temos que ir até ele e perguntar para Jesus se ele nos aceita do jeito que a gente é, tudo torto, bagunçado, entendeu? Cheio de defeito, um bando de mulher louca, mulher doida, tudo desmiolada da cabeça. Jesus. Então a gente que tem que perguntar para Deus se ele aceita a gente, né? Né? A gente tem que perguntar, Jesus, você aceita eu aí? Não, querida. A gente tem que perguntar, Jesus, você me aceita? Você me aceita com os meus defeitos? Você me aceita como a mulher rixosa que eu sou atualmente? Como a mulher reclamona que nunca tá satisfeita com nada? Como a mulher autoritária que acha que vai resolver todos os problemas sozinha e não precisa de Deus? Você me aceita com os defeitos de às vezes estar fazendo coisas que não agradam seu coração? A gente que tem que perguntar para Cristo se ele nos aceita. Mas voltando ao nosso foco aqui do papo. Eu era aquela pessoa que queria resolver tudo. Então, o que aconteceu quando eu fui morar lá na Corifeu? Que foi essa última casa que eu mudei. Eu orei, pedi para Deus, né, a confirmação daquela casa, foi tudo bonitinho, certinho. Só que quando chegou lá, Deus queria me ensinar a depender dele. Só que eu tava o tempo todo querendo botar como é que fala mesmo o ditado? Os bois na frente da carroça, eu acho que é isso, né? É assim o ditado? Então, eu vou pesquisar. Eu acho que é assim o ditado. E aí, eu queria resolver as coisas. Eu entregava na mão de Deus, dava 5 minutos, eu tava lá procurando na internet como resolver tal coisa. Aí eu penso, né, que às vezes eu paro e penso, falo, mano, Deus deve ficar lá em cima, lá. Se existisse tablet no céu, ele dava assim, acabou de me pedir a orientação. E ela já tá lá pesquisando no Google como que ela vai resolver. Eu não aguento, não. Tem que ensinar pra essa garota como que ela tem que depender de mim. Ela vai ter que aprender a depender. Depender, esperar em Deus, ter fé, confiar, botar a confiança em Deus, mas confiar e descansar mesmo. Descansar, gente. Literalmente, botar a cabeça assim, ó, no travesseiro e dormir e não se preocupar com aquilo. E fazer isso, pra mim, era a coisa mais difícil do mundo. Simplesmente porque eu sempre resolvi tudo na minha vida, né? Então, eu nunca tive ninguém que vinsse, chegasse e resolvesse algo pra mim. E quando Deus falou, né, comigo que ele ia cuidar de mim, que ele estaria comigo, que eu não precisava ficar com medo, que eu não precisava temer, porque ele ia me ajudar, eu não conseguia. Porque eu sempre ficava pensando, não, Deus, tá, eu sei que você tá aqui, mas então, é que eu tô muito acostumada a resolver as coisas. Eu tô muito acostumada a eu ir lá e fazer, entendeu? Eu tô acostumada, enfim, a correr atrás, a trabalhar em 2 empregos se for necessário. Enfim, fazer várias coisas doidas. Porque é eu, entendeu? Eu resolvo minha vida. Só que o que Deus queria me ensinar era o quê? Bruna, quero que você sossega e entenda que eu sou o seu pai, eu sou o seu amigo, eu sou Jesus, eu estou com você e eu estou aqui para te ajudar. Só que enquanto você não confiar em mim, literalmente, parar de colocar essa caneta aqui na minha mão e depois ir lá pedir a caneta de volta porque eu demorei muito para fazer ela escrever, vai ficar difícil, minha filha. Porque, assim, eu tô tentando te ajudar, mas você não tá me ajudando, você tá atrapalhando
o meu desenvolvimento. Sabe? Eu penso que era assim que Deus deve pensar assim, na cabeça dele. Você tá atrapalhando o que eu quero fazer. Porque quando você vai lá, ora, entrega, fala, Deus, tô te entregando isso aqui. Dá 2 dias, você já tá preocupada com aquilo que você me entregou de novo. Eu não falo na minha palavra, não se preocupar com o dia de amanhã, não andar ansiosa por coisa alguma, por nada, nem pelo que vai comer, nem pelo que vai beber, nem pelo que vai vestir, por nada. Apenas descansa. Que eu sou Deus, eu tô aqui. Só que eu tinha dificuldade disso. Então lá naquela outra casa, foi o que Deus mais me ensinou, gente. Foi o que Deus mais me ensinou, foi confiar nele, foi assim, descansar em Jesus de uma forma que eu não tinha feito antes. Nunca tinha feito antes. Ó, de 2018 pra cá, já se passou. Eu vou contar, tá? 18, 19, 20, 21, 22. 6 anos. Olha só. 6 anos. Eu fui morar naquela casa da Corifeu em 2021. 18, 19, 20, 21. 2021. Fui morar naquela casa. Fiquei 2 anos e meio lá. Se eu posso dizer uma coisa pra vocês. Nesses 2 anos e 3 meses que eu fiquei lá, foi os 2 anos e 3 meses que Deus mais me ensinou a ter dependência dele. A confiar nele. Tipo assim, a fazer umas coisas assim que eu não tinha coragem de fazer. E eu ficava assim, meu Deus, eu preciso resolver. Vou dar um exemplo de nós mulheres que moramos sozinhas, a gente cuida das nossas contas, né? Então, a gente paga o nosso aluguel, paga a nossa conta de água, de luz, faz nosso mercado. A gente resolve a nossa vida toda sozinha. E eu sei, como qualquer outra pessoa no Brasil, no mundo, que sustentar uma casa sozinha não é uma tarefa fácil. Principalmente morando em São Paulo, né? Em São Paulo, as coisas são muito caras. Assim, eu vim do Rio de Janeiro pra cá, eu morei 8 anos no Rio de Janeiro. Então, a minha diferença de vida aqui em São Paulo, em questão financeira, foi totalmente diferente. Assim, se lá no Rio de Janeiro eu pagava um aluguel de R$ 500 e era uma casa boa, porque era uma casa boa, aqui em São Paulo, uma casa daquela seria 1.000 e pouco, 1.500, 1.600 por aí. Então, muitas vezes, para algumas pessoas, morar sozinha numa casa individual é impossível. Porque eu sei que tem pessoas que passam essa realidade. Tem pessoas que precisam não precisa estudar, por exemplo. E aí a faculdade é longe de casa, mora em república. Aí acaba dividindo casa com outras pessoas. Por quê? Segurar um aluguel sozinha não é fácil. A gente às vezes tem que abdicar de muitas coisas. Deixar de comprar uma calça que a gente gostou, ou então fazer a conta para poder deixar para comprar no mês seguinte. A gente não vai conseguir ter tudo de uma vez só. Então, enfim, não é fácil. Então, o que acontecia? Deus sempre falava comigo, fica tranquila, não se preocupa. Eu vou dar a medida que você precisa. E Deus sempre usava a passagem do povo no deserto. Ficou 40 anos. E, gente, eu tô sempre meditando nessa passagem, porque infelizmente a gente às vezes a gente lê a Bíblia e a gente não consegue extrair ali o que aconteceu com aquele povo. Aquele povo não entrou na terra prometida porque eles murmuravam. Porque Deus fazia milagre. Deus colocava a nuvem de fogo à noite para eles não passar frio. Deus colocava a nuvem de dia para eles não passar calor. Deus fazia a comida descer do céu. Gente, imagine a comida descendo do céu. Imagine. Deus fazia a água brotar no deserto. O povo via milagre. E o povo, ainda assim, murmurava. Então, o que Deus foi me ensinando naquela outra casa? Você tá no deserto, sabe? Quando eu tirei o povo de Israel do Egito e levei eles para o deserto, você tá como eles. Só que o que eu quero que você aprenda é a não murmurar. Aprenda a estar feliz em qualquer situação. Como lá em Coríntios fala, que Paulo diz, eu aprendi a estar feliz na fartura, a estar feliz na riqueza, na pobreza, enfim, em todas as fases da minha vida eu aprendi a estar feliz. Por quê?
Deus estava comigo em todas as fases. Então Deus sempre falava comigo, você está no deserto. Só que eu quero que você aprenda a não murmurar. Eu quero que você aprenda a confiar em mim. Quero que você aprenda a descansar em mim. E eu ficava, Deus, mas assim, como que eu vou descansar, Senhor? A conta de luz vai vencer amanhã. Gente, porque eu falo com Deus assim mesmo, tá? Eu converso com Deus assim, como eu tô conversando com vocês. Falo, Deus, olha só, a minha conta vai vencer daqui 2 dias. O Senhor não tá entendendo. Eu ainda não fiz o dinheiro pra pagar a conta. E o Espírito Santo falava no meu coração, se acalma, se acalma. Vai fazer um café, tomar um chá. Deus, como é que eu vou tomar chá com a conta de luz pra vencer daqui 2 dias? Bruna, era desse jeito, gente. O Espírito Santo sempre falava no meu coração, se acalma. Você já passou por coisa pior, por que você tá se atribulando? Porque de uma conta de luz. E aí, o Senhor foi me ensinando a confiar, a confiar. Só que foi uma luta, gente. Foi uma luta. Porque assim, eu tinha muita guerra espiritual dentro daquela casa, porque eu ficava assim, eu queria depositar minha confiança total em Deus, só que quando eu olhava para a circunstância, eu falava assim, mano, fala Deus, assim, eu ficava literalmente igual eu tô agora, sem palavras, porque eu falava, Deus, tá tudo fora do lugar. Não tem como eu ficar plena. Não, eu nunca passei por esse vale como eu estou passando aqui nessa casa, porque o que eu vivi em 2 anos e meio naquela casa, eu já vivi dificuldades, bastante. Depois eu vou fazer um vídeo contando o meu testemunho lá no Rio de Janeiro, como que eu fui para lá, tudo que eu passei lá e o que eu tirei de ensinamento também por não ter obedecido. É óbvio que teve coisas na minha infância que me levou a tomar as atitudes que eu tomei para ir morar no Rio de Janeiro, mas eu aprendi e hoje qualquer pessoa que eu puder sentar e dar um conselho para ela é não faça o que eu fiz, porque assim, eu não necessitava, mas eu fui por falta de obediência. Então, voltando. E eu ficava debatendo com Deus, não, Deus, mas. E o Senhor falando comigo o tempo todo, descansa, ser humano. E eu ficava, no outro dia eu ia lá, lia a Bíblia, e ficava todo dia tentando aprender a como descansar em Deus. Era eu, no YouTube. Gente, tô gravando aqui pra você, mas eu fazia isso, ficava lá, botando na barrinha de pesquisas. Como descansar em Deus, tinha acabado de orar. Como descansar em Deus, e o Senhor falando comigo. Tá, eu tô te ensinando como descansar em Deus. Tu tá procurando no YouTube como descansar em Deus. Sabe como você vai descansar em Deus? Vai lá, abre a palavra. Lá onde tá escrito, não andeis ansioso por coisa alguma. Peraí, que eu vou ler pra vocês. Gente, eu abri aqui e eu tinha falado Coríntios, mas não é Coríntios não, Jeová. É Filipenses. Filipenses 4. Olha só o que está escrito na palavra de Deus. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Tem uma... Peraí. É em Coríntios, sim, que ainda fala que não andeis ansiosos, não se preocupem com o que hás de comer, com o que hás de beber, com o que hás de se vestir. Que a gente não deve andar ansiosas por coisas que Deus já falou na palavra dele, que é pra gente não ficar. E aí, eu sei que vai ter pessoas que vai dizer assim, Bruna, mas como que eu vou ficar na paz de Deus, a minha comida acabando, meu aluguel atrasando, minha conta de luz vencendo, minha conta de água, assim, tá o caldo, minha filha. Como que eu vou ficar tranquila? Gente, orando, buscando, lendo a palavra de Deus. Pode o mundo estar se acabando. Eu falo uma coisa pra você. Jesus bota uma paz dentro do seu coração que você não entende. Você não entende. Pode estar dando tudo errado. Você pode estar com todos esses problemas que eu tô te falando aqui. Se você começar a orar,
ler a Bíblia, buscar a Deus. E eu tô falando em ler a Bíblia, buscar a Deus todos os dias. Ai, mas eu não consigo ler a Bíblia. Todos os dias você lê, nem que seja 2 linhas. Vai indo. Vai na sua força. Não é pra você ir igual a blogueira que posta todo dia, que leu, sei lá, 10 páginas da Bíblia. Não. Vai na sua força, vai naquilo que você consegue. Sabe? Chega diante de Deus e fala: Senhor, olha só. Não tô conseguindo ler a tua palavra, tô sem força pra isso, tô sem força pra aquilo, não consigo orar, não consigo. Sabe? Fala com Deus mesmo. Abre teu coração pra Deus, que ele vai te ouvir e ele mesmo vai fazer com que o Espírito se mova dentro de você. O Espírito Santo vai botar o desejo em você. E o dia que você não tiver com vontade, faça sem vontade. Nem que você abra e fique só olhando pra Bíblia assim, ó. Nem que você nem leia, você só fica olhando. Que você, a vontade vai vir. E a confiança em Deus vai aumentar. Porque quanto mais a gente busca Deus, ele se movimenta em nós, mais ele vai construindo a força dele dentro de nós. Então, quanto mais a gente busca, mais a gente vai ficando cheio dele. E aí a gente começa a confiar nele. A gente começa a descansar nele. E foi o que Deus foi fazendo comigo lá naquela outra casa. Ele falava todos os dias comigo: você tá como aquele povo no deserto. Só que eu tô querendo te ensinar a não murmurar, porque eles murmuraram. E pela murmuração deles, eles não entraram na terra prometida. Por quê? Porque eu fiz todos os milagres. Todos. E ainda assim, eles não confiaram em mim. Então eu não quero que você não entre na terra prometida. Eu quero que você entre. Então, eu tô te ensinando a confiar. E, gente, toda vez que eu pensava em murmurar, eu lembrava do povo no deserto. Eu ficava assim: o povo não entrou na terra prometida, porque Jesus amado. Eu ficava assim na minha boca, ó. Você não vai murmurar. Você não vai reclamar. Quando vinha aquela vontade de me desesperar, porque eu passei por muitas coisas. Gente, já teve vezes lá naquela outra casa de eu não ter feito o dinheiro do aluguel. Ah, mas você eu trabalho para mim, eu trabalho em casa. Só que foi um ponto onde foi muito difícil captação de clientes, foi muito difícil, assim, foi uma, sabe, aquela opressão que eu não conseguia entender. Então teve meses que eu não consegui fazer. E eu ficava assim: meu Deus, como que eu vou fazer? E aí eu pensava: ai meu Deus, eu vou desistir. Só que aí pagar a multa da imobiliária era mais caro do que eu continuar lá, né? E aí eu tentava arrumar outro emprego, não conseguia. Gente, eu tentava fazer 1 milhão de coisas e não conseguia. E eu só entendi que Deus, ele ia fazer o milagre, porque assim, eu tinha trabalho. Eu não necessitava ir procurar trabalho na rua, porque eu tinha o meu trabalho. Meu trabalho é o meu salão. Pra que eu ia procurar outro trabalho na rua? Não foi a porta que Deus abriu pra mim? Por que eu ia procurar outra coisa? Se eu não consigo confiar que Deus vai me sustentar naquilo que Ele falou pra me abrir, assim, não tem, não tem lógica. Então era o que Deus estava me ensinando. O que Ele estava tentando me dizer era: Bruna, eu te permiti abrir isso aqui. Você só chegou aqui porque eu te permiti, porque se eu não tivesse permitido, você não tinha chegado. Então, por que que você não consegue confiar em mim? Por que que você não consegue acreditar em mim? Ah, porque alguém te decepcionou? Porque alguém falou que ia estar do seu lado e te deixou? Minha filha, eu sou Deus, eu sou seu pai, eu sou teu amigo. Se relaciona comigo. Vamos lá, me busca. Ora, lê minha palavra. Vai buscar a solução para suas angústias na minha palavra, que eu vou te ajudar. E era isso que Deus estava tentando me ensinar. Então, aos pouquinhos, eu fui aprendendo. Aos pouquinhos, eu fui me desvaziando, eu fui me tranquilizando. Aos pouquinhos, eu fui deixando a mulher autoritária, a mulher que resolvia tudo de lado e fui me colocando no centro como filha. Fui me colocando no centro como filha de Deus e que eu poderia descansar. Que por mais que eu não tive o meu pai carnal presente na minha vida, eu tive Deus. E ele estava ali comigo, e ele queria ser meu pai, ele queria ser meu amigo, ele queria me ajudar, só que eu precisava deixar. Porque diferente do inimigo, Deus, ele não entra na nossa vida sem que a gente abra a porta para ele. Apesar da gente pedir para ele, né,
para que ele venha para nossa vida, porque não é o contrário, ainda assim, ele não entra se a gente não for falar com ele primeiro. Entende? Ele não entra na sua vida igual o diabo entra, sem tá arrombando a porta. Porque o inimigo, minha filha, você deixou a porta assim entreaberta, pronto. É o que ele acha para entrar na sua vida. Agora, Jesus não. Jesus é calmo. Jesus é paz, é tranquilidade. Ele não chega fazendo baderna. Ele não chega com carro no último som, no último volume, sabe? Aqueles carros barulhentos. Você tá de boa deitada lá, daqui a pouco aquele barulho que te incomoda, que te tormenta. Não, Jesus é paz. Então era isso que ele estava pedindo para mim. Deixa eu entrar na sua vida, deixa eu ser o seu pai, deixa eu cuidar de você, deixa eu suprir aquilo que você necessita. Eu vou te dar aquilo que você necessita, mas eu quero que você permita, eu quero que você se acalme, eu quero que você coloque de lado a mulher que resolve tudo e que acha que é autossuficiente, porque era isso que eu pensava, que eu era autossuficiente e que assim, eu precisava de Jesus para orar, para ele me dar paz, mas o resto eu ia atrás, eu corria atrás. Eu me dava o meu jeito, parcelava 50 vezes sem juros, porque vocês são mulher, vocês entenderam, né? Parcelaram 50 vezes sem juros e é isso aí, Deus, vamos pagar. E assim, ia fazendo as coisas tudo atropelada. Eu entrei num nível de comparação naquela outra casa, pelas dificuldades que eu passei. Eu tive que me distanciar de rede social porque eu ficava me comparando com as pessoas. E eu tenho um vídeo que eu falo aqui sobre isso. Eu fiz dívidas que eu não precisava fazer, simplesmente porque eu queria ter o que as pessoas tinham para poder ver se os clientes chegavam no meu espaço. Só que não era isso que Deus estava me pedindo. Ele sempre falava no meu coração: por que você não consegue dar o seu melhor com aquilo que você tem? Ei, eu quero te ensinar a você dar o seu melhor com aquilo que você tem. Você não precisa ter uma cadeira de 50 mil. Faça um ótimo trabalho na sua cadeira de 1.000. Tá tudo bem. Só que enquanto eu não parei, enquanto eu não parei mesmo para poder escutar a voz de Deus, eu fiquei atropelando. Eu ficava assim, ó, e tudo lá naquele outro espaço, gente, era cada vez mais complicado, era cada vez mais difícil. Somente quando eu descansei, somente quando eu fiz o que tá aqui escrito em Filipenses. Vamos lá de novo. Cadê tu? Somente quando eu fiz o que está escrito aqui em Filipenses 4, 6, 7. Quando eu descansei, quando eu não fiquei mais inquieta por nada. Por nada. Foi o que eu vi que Deus foi agindo. Foi o que eu vi que ele foi se movimentando. Foi o que eu vi que ele foi fazendo acontecer. Eu não precisava fazer um monte de coisa que eu fiz. Eu só fiz porque eu achava que eu precisava fazer na minha força, porque eu achava que eu precisava fazer com a força do meu braço. Não, Bruna, se eu não fazer, não vai dar certo. Só que o que a gente precisa entender é que só vai dar certo na nossa vida aquilo que a gente colocar Jesus primeiro. Pode até dar certo sem Jesus, mas uma hora vai dar ruim. Entende? Então, ele foi me ensinando. Então, eu aprendi naquela casa a depender de Jesus Cristo. E depois que eu vim morar aqui nessa casa nova, que eu cheguei aqui, senti essa paz, eu falei: Deus, tu sabias tudo que eu precisava, era isso. Era um lugar de paz, era um lugar de tranquilidade, era um lugar onde eu posso acordar de manhã, fazer meu devocional, sabe? Estar lá na minha oração e não ser interrompida por barulho de carro, de moto, de gente falando, sabe? Eu consigo orar, eu consigo ler a Bíblia, eu consigo ficar tranquila. Enfim, eu tô vivendo coisas que eu nem imaginava que eu poderia viver. Que é algo simples, gente. É algo simples. Ter paz, ter um ambiente desse aqui, ó, que não tem barulho. Pra mim, isso daqui é assim, depois de 2 anos e meio vivendo na agitação, e não era só a agitação da avenida, era agitação por dentro também, era inquietação, era querer resolver tudo do meu jeito, era querer, sabe, fazer as coisas literalmente fora daquilo que Deus estava me pedindo.
porque ele estava falando comigo, descansa, descansa, descansa. Você está como o povo no deserto, eu vou te alimentar, confia em mim, eu vou enviar o maná que você precisa, descansa, para, tranquiliza, busca a minha palavra, vai orar, vai ler a Bíblia. Não está escrito na minha palavra? Buscais primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Mas o que a gente quer fazer? A gente quer buscar as coisas primeiro e depois buscar Jesus. A gente quer dar o nosso jeito e depois buscar Deus. Só que não é o contrário. É para a gente buscar primeiro a Deus, depois as coisas serão acrescentadas. E Ele vai acrescentar aquilo que não vai tomar o lugar dele no seu coração. Porque o que aconteceu comigo lá naquele outro espaço também foi que eu estava tão envolvida, tão focada em poder fazer aquele lugar crescer, em dar o meu melhor, que eu coloquei o salão como Deus do meu coração. E depois eu falava com Jesus. Primeiro eu ficava pensando mil coisas pro salão. Depois eu lembrava que eu tinha, né, que conversar com Deus e perguntar. Assim, era sempre por último. Eu nunca fazia antes. Eu nunca perguntava a Deus antes, conversava com Deus antes. Então, foram 2 anos e meio ao qual Deus me ensinou. E hoje, depois que eu saí de lá, fazendo um mês morando aqui nessa casa e conseguindo entender, visualizar, sabe, tudo que eu passei, tudo que eu vivi, eu falo, Deus, muito obrigada. Muito obrigada por ter me feito passar por tudo aquilo, porque a minha intimidade, a minha fé, a minha confiança em Ti aumentou. Gente, as coisas que eu fiz antes da mudança para essa casa, assim, eu nunca tinha feito. Literalmente. Eu entrei em contato com a imobiliária pela fé de Deus. Pela fé. Falei, Deus, tá bom. O Senhor tá falando pra mim fazer, né? Então tá. Eu, eu não sei se eu contei no outro vídeo, mas eu sei que uma cliente tava comigo e ela falou, meu Deus, Derek, vocês já ouviram isso? Ela, Bruna, como é que você vai alugar uma casa se você não tem nem o dinheiro ainda? Falei, minha filha, tranquiliza seu coração. Ela, não, tutorial, como alugar uma casa sem dinheiro. Falei, como alugar uma casa com Jesus. Muda o nome do tutorial aí, minha filha, porque a provisão vai vir onde você menos espera. Aí ela, meu Deus, mano, você é doida. Eu falei, não sou doida. Eu tô, assim, eu já aprendi o que Deus queria me ensinar na outra casa, eu já captei. Agora, minha filha, é viver pela fé. É viver confiando em Jesus Cristo. Não é que eu não vou fazer nada, eu vou fazer. Eu vou dar o melhor do meu trabalho, eu vou atender as minhas clientes da melhor maneira possível. Eu vou servir as minhas clientes da melhor maneira possível, porque é isso que eu faço, eu sirvo elas. Eu presto o serviço, então eu tenho que fazer um serviço com excelência. É isso que eu tenho que me preocupar, em prestar o melhor serviço, em fazer com que a minha cliente se sinta satisfeita, porque é isso que vai me trazer clientes. E muitas vezes não vai ser o salão mais bonito, a cadeira mais bonita, vai ser como você trata a pessoa, vai ser como você faz o seu trabalho, e isso Deus também foi me ensinando. Então, é confiar em Deus, é acreditar. Você vai fazer a sua parte, mas aquilo que você não pode fazer, você vai entregar na mão de Jesus, porque Ele vai fazer por você. Ele sempre faz por nós. O problema é que a gente não quer descansar. A gente tá numa geração onde a gente tem que resolver tudo. Só que Deus está começando a chamar os filhos dele de volta para casa, de volta para descansar, de volta para confiar nele. De volta, sabe? Para aquietar a sua alma. Aquietar. Gente, tem dia que eu paro, eu não tenho cliente, sabe o que eu faço? Eu fico deitada, eu desfruto da paz de ficar deitada, olhando pro teto. E às vezes eu paro e falo assim, mano, eu tô vivendo isso. Sabe o que que é? Que eu sempre vivi numa agitação desde os meus 14 anos. Que eu tava sempre correndo atrás de tudo, sabe? Atrás de tudo, 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 tudo. Isso que eu ainda nem cheguei na minha vida sentimental pra contar pra vocês, hein? Que olha, foi só ladeira abaixo. Mas enfim, eu tava sempre correndo atrás de tudo. E eu tava sempre me sentindo cansada. Essa semana eu falei com uma amiga minha do Rio de Janeiro e ela falou assim, amiga, como você está? Eu falei, tô bem, na paz de Jesus Cristo. Aí ela, tá trabalhando no mesmo lugar? Eu falei, graças a Deus, continuo trabalhando na minha casa,
fazendo nos meus estudos, na minha paz, desfrutando daquilo que eu sempre pedi para Deus, que era morar sozinha. Só que eu pedia muito para Deus para morar sozinha, para ter minha própria casa, mas nesse morar sozinha, eu ainda aprendi a experiência de viver pela graça de Deus, viver confiando nele todos os dias, viver confiando todos os dias em que você vai se acordar e vai se preocupar somente com o dia que você acordou, porque eu era aquela pessoa que vivia para os dias à frente. Eu tava hoje, na sexta-feira, pensando no sábado, no domingo, na terça, na segunda, entendeu? A minha mente nunca tava só aqui. Hoje não. Hoje a minha mente tá aqui, no hoje, na sexta-feira, no que eu vou fazer hoje. Amanhã, só quando chegar amanhã mesmo que eu vou pensar. Fora isso, não me preocupo mais. E eu falo pra você, eu só consegui chegar aqui, estar compartilhando isso com vocês, porque eu literalmente ouvi a voz de Deus. Eu literalmente sosseguei. Eu literalmente falei, Senhor, eu vou te buscar. Eu vou confiar em ti. Eu vou descansar em ti. E pronto. E foi lendo a palavra de Deus. Todo dia. Tinha dia que eu não tinha vontade, tinha dia que eu não queria. Mesmo assim, todo dia eu tava ali insistindo. Eu tava ali lendo. Eu tava ali conversando com Deus. Uma outra coisa também que eu faço muito. Ficar falando com Deus o dia inteiro. Às vezes eu tô em pensamento falando com Jesus. Às vezes a gente acha assim, vou orar de manhã e acabou. O resto do dia eu vou fazer minhas coisas. Não. Deus, ele tá com você. O Espírito Santo está com você o tempo todo. E você não precisa o tempo todo parar e ficar de joelho. Você pode conversar com ele sentada na sua cadeira de computador fazendo seu trabalho. No banheiro tomando um banho, pegando um ônibus, parada assim. Você pode falar com ele o tempo todo. Você pode abrir seu coração, você pode falar as coisas que te incomodam, conversar com o Espírito Santo, como se ele fosse a sua melhor amiga, como se ele estivesse aí do seu lado. Isso fez total diferença na minha vida também. Todos os dias, sabe? Abrir meu coração mesmo, conversar. Uma outra coisa que eu que eu comecei a fazer também, e eu já tô no terceiro, foi escrever. Eu comecei com um caderno bem pequenininho. Ele tá aqui, ó, na minha gaveta. Cadê? Aqui. Eu comecei com um caderno assim. Aí depois eu passei por um grande. E agora eu tô com esse daqui. Eu já tenho 3 cadernos. Cadê ele? Ó, minha alça caindo. Aqui, ó. Esse. Eu comecei com esse, aí passei pra esse. Esse daqui eu comprei até com uma pessoa específica. E olha o que tá escrito na capa desse caderno. Creia, Deus fará infinitamente mais do que você pediu em oração. E, gente, tudo que tá escrito aqui é oração. E no dia que eu comprei esse caderno, eu peguei assim pela cor. E foi a menina que comprou comigo que falou, nossa, você viu o que tá escrito? Eu falei, não. Aí quando eu olhei, enfim, isso daqui é um outro mistério de Deus comigo. Isso é uma chave. Essa chave, depois eu vou contar pra vocês como que eu recebi essa chave, que até hoje eu não sei explicar. Ela só apareceu nas minhas coisas. Desse jeito, gente. Só apareceu. E hoje eu tô nesse terceiro caderno aqui. Isso daqui, gente, eu não era uma pessoa que eu não sabia. Eu falava assim, Deus, eu não sei orar. Só que Deus, ele nos pede pra ficar orando coisas repetidas. Ele quer que a gente converse, que a gente tenha relacionamento com ele. Então, eu achei a forma de ter relacionamento com Deus escrevendo. E aí, eu escrevia, bom dia, Deus. Hoje, não sei o que, tal. Esses dias, deixa eu ver se eu acho. Gente, eu ri com isso daqui. Porque eu fazia tempo que eu não pegava esses cadernos aqui. E aí, recentemente, o Senhor me deu um sonho de um outro sonho que eu tive. E aí eu tinha escrito, né, esse sonho aqui nesse caderno. Aí eu tava lendo
uma oração que eu tinha feito, porque eu sempre começo escrevendo assim, bom dia, Senhor, bom dia, Espírito Santo. Enfim, fazendo umas coisas assim. E aí teve uma oração, eu não vou achar aqui agora, porque deve estar no início, eu acho. Eu vou achar e vou botar a fotinha pra vocês verem. Eu sei que eu coloquei assim, bom dia, Espírito Santo, tudo bem? Nossa, hoje eu acordei com uma gripe danada. Gente, mas eu ri tanto, eu falei, meu Deus, olha só o nível. No dia em que eu não estiver mais na terra, que os meus filhos pegar esses cadernos pra ler, eles vão rir, porque é cada coisa que eu escrevo ali, que depois eu vou ler, eu falo, gente, imagine, olha só. Mas é essa intimidade que Deus e o Espírito Santo espera da gente. O Espírito Santo, ele espera essa intimidade da gente. Que a gente tenha liberdade, tranquilidade de escrever coisas assim, de colocar bom dia, de acordar de manhã e falar com ele, chamar ele para perto. Bom dia, Espírito Santo, como vai ser nosso dia hoje? Enfim, falar com ele toda hora, a todo momento. É isso que Deus quer. É isso que ele espera, que nós confiamos nele como filhos. Filhos. O pai, ele sempre dá aquilo que o filho precisa, não aquilo que o filho quer. Lembre-se disso. Mas você não precisa fazer pirraça, sabe, ficar de joelho para pedir algo pro seu pai. Imagine você tá na casa do seu pai e aí você vai lá e fala, pai, pela graça, não sei o que lá, não sei o que lá, posso abrir a geladeira para pegar um Danone? Claro que não. Você tá na casa do seu pai, da sua mãe, você abre a geladeira, você pega algo pra você comer. Não pega? Porque eles são seu pai. Você tem intimidade com seu pai, com a sua mãe. E você tem liberdade para ter acesso às coisas na casa dos seus pais. E assim é com Jesus Cristo. Você tem intimidade. Deus é seu pai. E aquilo que você se abrir com ele, ele vai te ajudar a resolver. Não importa o problema que você esteja passando, não importa aquilo que você esteja sentindo. Eu sei que morar sozinha não é fácil, sabe? Às vezes a gente como mulher se sente assim, meu Deus, principalmente as que não casou ainda, assim como eu. A gente fica pensando, será que vai acontecer? Ai, meu Deus, sabe? Várias coisas passam na nossa cabeça. Mas uma coisa que eu aprendi com Deus é que primeiro a gente tem que estar tão, mas tão apaixonada por Jesus, tão conectada com Deus, que assim, a gente tem que fazer isso antes do nosso casamento chegar. Porque só desse jeito a gente vai ter sustentabilidade para viver uma vida a dois. Enquanto a gente não aprender a se relacionar com Deus de uma maneira sobrenatural, sabe? Todos os dias, a chamar Ele para perto, a sentir a presença dele, o amor dele, a literalmente entender que tudo que nós precisamos é de Jesus Cristo. Primeiramente, tudo é Ele, depois as outras coisas. No dia em que a gente aprender a viver para Cristo, a ter Ele como nosso Senhor e Salvador da nossa vida, como nosso melhor amigo, como nosso marido, como nosso pai, como nosso companheiro, como tudo, aí sim as outras coisas vão chegar. Então, meus amores, minhas princesas, não se sintam sozinhas, sabe? Morar sozinha não é fácil, mas pense que você tem o Espírito Santo e você pode conversar com ele todos os dias. Naquele dia em que você estiver mais triste, naquele dia que você estiver feliz, não importa, sabe? Se relacione com ele. Toma café com Jesus, toma café com o Espírito Santo, bota uma xícara para ele na mesa se você quiser. Enfim, faça as coisas que você tenha vontade de fazer, como se você estivesse com uma outra pessoa na sua casa, porque você está com outra pessoa na sua casa, tá bom? Não se sinta sozinha, você não precisa carregar o fardo sozinha. Jesus está com você, ele está com você. E se você se abrir, se você permitir que ele entre em sua vida, ele vai fazer aquilo que você precisa. Eu não vou dizer que ele vai fazer grandes coisas, ele vai fazer aquilo que você precisa. Ele vai fazer aquilo que não vai te roubar. Porque Deus, ele nunca vai permitir que nada entre na sua vida que vai tirar você da presença dele.
Se ele notar, se ele sentir que se ele te der algo e aquilo vai roubar o seu coração, entenda, isso não vai chegar até você. Então tem coisas na nossa vida que a gente vai desistir, porque Deus sabe que se ele te entregar, ele te perde. E Deus, ele não aceita dividir a glória dele com ninguém, nem com nada. Então, não fique triste. Se você pediu algo para Deus, ele não te deu, tá tudo bem. Porque ele sabe que se ele te entregasse aquilo, ele ia te perder. E ele não quer te perder. Ele quer que você confie nele. Ele quer que você abra seu coração para ele. Ele quer que você conte seus problemas para ele. Ele quer que você confie nele e entenda que ele vai suprir tudo aquilo que te falta. Mas primeiro, ele quer que você se relacione com ele. E você precisa disso. Você precisa se relacionar com Deus. Eu, gente, falo para vocês, eu só estou num nível de paz, tranquilidade. Assim, eu já tive pensamentos na minha cabeça que, olha, porque eu aprendi a me relacionar com Deus de uma maneira profunda. Eu sei que eu ainda tenho que ir mais fundo ainda. Eu preciso de Deus todos os dias. Tem dias que eu acordo e falo assim, meu Deus, eu preciso do Senhor hoje aqui, Pai. Mas ele me transformou. Jesus Cristo me transformou. Hoje eu não sou a mesma pessoa mais. Não sou. E eu tenho vivido experiências que, nossa. E assim, eu sou muito grata a Deus pelos 2 anos e 3 meses que eu vivi naquela casa. E por ele ter me permitido, porque foi lá que eu aprendi a ter a confiança plena nele. E a entender que eu não sou a super mulher para resolver tudo. Eu sou a mulher dependente de Cristo. E é assim que ele me quer, dependente dele todos os dias. Eu não sou uma super mulher. Tem dia que eu tô só a capa do... Como é que fala? A capa do Batman. Que é destruída? Pois é. Eu tô assim. E aí eu entendo que eu preciso buscar ele, que é pra ele renovar minhas forças. Porque quanto mais eu busco ele, mais forte ele vai me deixando. Só quando eu começo a esfriar, eu vou ficando murcha, fraquinha. Então eu preciso dele todos os dias. Nós precisamos dele todos os dias. Não se sinta sozinha. Entenda. Cristo, ele é seu melhor amigo. Cristo, ele é seu provedor. No dia que você tiver um marido, Cristo e seu marido vai ser seu provedor, tá bom? Os dois juntos. Mas enquanto você não casou, Jesus é o seu provedor, Jesus é o seu marido, seu melhor amigo, seu companheiro. Não tenha medo, não tenha vergonha de expor aquilo que você precisa para Deus. Só que uma coisa, coloque nas mãos dele e descansa. Não fica dando o seu jeito. Descansa. Descansar não é impossível. Descansa. Vai fazer outra coisa, bota um louvor, bota um filme, descansa. Porque ele não deixa que nada te falte. E se faltar, ele quer te ensinar alguma coisa com isso. Ok? Um beijo, meus amores. Ó, foi muito bom ter essa conversa com vocês. O vídeo ficou longo. Eu vou tentar dar uma acelerada, mas eu precisava falar isso. Foi até uma conversa aleatória. Eu comecei a gravar para falar outra coisa. E aí já vi que eu já mudei totalmente de assunto, mas enfim. Jesus, ele é o que conduz, né, a nossa vida. E a gente tem que aprender a cada dia a fazer aquilo que ele nos pede. Tá bom? Um beijo, 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 beijo pra vocês. Até o nosso próximo vídeo, que eu não sei quando será. Mas eu vou acertar isso. Primeiro eu vou perguntar pra Jesus como ele vai querer que eu faça esses vídeos aqui, tá bom? Beijo.